Irmãos, hoje eu quero ministrar uma palavra com a igreja, algo que o Senhor falou fortemente ao coração durante essa semana. E nós vamos fazer um comparativo hoje de dois textos, Gênesis 3 e Mateus capítulo 4. Vai ser uma mensagem muito prática, uma palavra verdadeiramente pastoral. Nessa ministração, o que o Senhor ministrou ao meu coração é que nós precisamos ter ferramentas espirituais para travarmos nossas batalhas no campo da tentação. Por mais que a gente não queira, por mais que não sejam situações agradáveis, vira e mexe nós entramos nesses níveis de batalha espiritual. Entramos nesses níveis de batalha no campo. É aqui ou aí que está barulho, Cleiton? É aí? Eu não estou conseguindo entender se é aqui ou se é aí. Foi? Glória a Deus. Amém. Então hoje, irmãos, a gente vai receber ferramentas espirituais da parte do Senhor para que possamos guerrear no campo de batalha da tentação. Então, Gênesis capítulo 3, abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Depois vamos ler Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 também. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Agora vamos em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os seus reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe respondeu: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, dois textos que falam de tentação: Gênesis 3 e Mateus capítulo 4. Essa é a semelhança desses dois textos. Textos que mostram uma batalha no campo da tentação. Agora, esses textos têm diferenças profundas, diferenças enormes. E eu gostaria de começar a pontuar essas diferenças. E através dessa
pontuação, nós vamos receber ferramentas espirituais para que, como Jesus, possamos obter vitória, sucesso nas batalhas, no campo das tentações. Quando a gente lê, irmãos, Gênesis capítulo 3, a gente percebe algo muito interessante. Gênesis capítulo 3, a serpente, ela fala praticamente sozinha. E é aqui que começa o problema, porque Eva dá uma resposta desconcertada à palavra, ao argumento da serpente. Eva responde à serpente acrescentando um tópico à palavra de Deus. Deus nunca disse que eles não poderiam tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva acrescenta um tópico à palavra de Deus, ela distorce a palavra de Deus. A resposta dela não estava 100% fundamentada na palavra. Agora, o que me chama a atenção é o silêncio de Adão. Porque não há na Bíblia nenhuma menção de que Adão respondeu a essas provocações, a esses argumentos, a essas palavras da serpente. E aqui nós temos um problema muito grave. Sabe qual é o problema? É quando, em meio às sugestões do inimigo, em meio às propostas do inimigo, nós não temos uma palavra de Deus para rebater. Não temos uma palavra de Deus para fazer um contraponto. Não temos uma palavra de Deus para responder à altura aos argumentos do diabo. Agora, quando nós lemos Mateus capítulo 4, Jesus ele tem uma atitude completamente diferente. Eu estava pensando, irmãos, eu não sei se você já leu esse texto alguma vez, e você já pensou como eu. Porque Jesus poderia simplesmente ter ignorado o diabo. Eu vou deixar você falando sozinho, você já está condenado. Porque o diabo começou a lançar palavras, argumentos, tentando levar Jesus a desobedecer a Deus. E essa foi uma afronta à identidade de Jesus. Observe que o diabo ele usa uma expressão. Ele fala, se você é filho de Deus. Se você é filho de Deus. Se você é filho de Deus. Era um ataque à identidade de Jesus. E ao tocar na identidade de Jesus, ao levar Jesus a duvidar acerca da identidade dele, isso poderia levá-lo à queda, a desobedecer a Deus. Jesus, irmãos, poderia simplesmente ter agido com indiferença a essas palavras, esses argumentos do diabo. Os adolescentes, poderiam dar de ombrinho, Estou nem para você. Quem é você? Você é indiferente. Não é isso que ele faz. Jesus, irmãos, ele faz questão de rebater argumento por argumento, mentira por mentira, palavra por palavra do diabo. Por 3 vezes, o diabo lançou palavras mentirosas, falácias, argumentos inválidos contra Jesus, tentando levá-lo à queda. E por 3 vezes, Jesus respondeu com a palavra. O diabo usou a palavra da mentira, a palavra do engano. E Jesus usou a palavra de Deus. Por 3 vezes o diabo ataca Jesus usando uma palavra de engano. E por 3 vezes Jesus responde ao diabo com a palavra de Deus. Sabe por que Jesus fez isso, irmãos? Aqui Jesus está nos ensinando a como triunfar no campo de batalha das tentações. Primeira coisa que ele está nos ensinando. A segunda coisa que está nos ensinando é que na nossa vida a última palavra nunca pode ser do diabo. Eu vou repetir, na nossa vida, na minha vida e na sua vida, a última palavra nunca pode ser do diabo. A última palavra sempre tem que ser a palavra de Deus. É por isso que Jesus não ficou calado. É por isso que ele fez questão de contrapor, palavra por palavra, argumento com argumento. Está escrito, está escrito, está escrito. Deixando claro o seguinte, diabo, na minha vida a última palavra não é sua. Na minha vida a última palavra é de Deus. Irmãos, o problema acontece quando
O diabo te faz propostas, sugestões. Quando o diabo lança palavras contra a sua vida, argumentos mentirosos, falaciosos, e você não tem uma palavra para rebater. E você não tem uma palavra de Deus para contrapor. Qual foi a arma que o diabo usou em ambos os casos? Gênesis 3 e Mateus 4. Em ambos os casos, ele usou palavras, argumentos. Em Gênesis 3, olha, Deus disse isso aí que vocês estão falando, porque se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como ele. Vocês terão ciência de todas as coisas. Vocês serão como ele. Palavras, argumentos inválidos, mentiras. Em Mateus 4, palavras. Se você é filho de Deus, você está com fome, transforma as pedras em pães. Se você é filho de Deus, lance do alto, do pináculo, porque está escrito que ele dará ordens a seu respeito. Se você é filho de Deus, ele começa a liberar palavras, porque é assim, irmãos, que o diabo, ele tenta nos derrotar, nos levar à queda, usando palavras, argumentos. E nós precisamos responder, nós precisamos ter uma palavra no coração e na ponta da língua para responder cada investida do inimigo. Irmãos, nós não podemos, em meio às tentações, ficar em silêncio. Se tem algo que eu tenho aprendido em meio às tentações, nós precisamos declarar a palavra de Deus. Jesus, ele declara a palavra de Deus, ele rebate ponto por ponto. Sabe por quê? Se ele não contrapõe aquela mentira do diabo, a mentira do diabo poderia gerar dúvida no coração dele. E isso acontece muitas vezes conosco. Diante das tentações, das palavras que o diabo lança contra nossas vidas, os argumentos, as propostas, se nós não rebatemos, não contrapomos com a palavra de Deus, isso pode gerar o que em nós? Dúvida, frieza, pode nos paralisar no propósito de Deus. Irmãos, o crente precisa mergulhar na palavra, o crente precisa ser exposto à palavra de Deus dia e noite. Sabe por quê? Porque você precisa ter uma palavra na ponta da língua para responder às provocações do inimigo. Se você não conhece a palavra de Deus, você não vai ter uma palavra no dia da tentação. Jesus respondeu palavra por palavra, ponto por ponto, argumento por argumento, nos deixando um exemplo de como vencer as batalhas no campo das tentações. Irmãos, essa é a ferramenta do inimigo. Esse é a principal forma que o inimigo usa para nos derrotar, através de palavras. Agora ouça o que eu vou te falar. Tudo que acontece conosco, toda decepção, rejeição, situações que a gente passa na vida, implicitamente o diabo está sempre lançando uma palavra sobre nós. Você quer ver só? Quando alguém nos rejeita, implicitamente o diabo está lançando uma palavra. Qual é a palavra? Qual é o argumento que ele está lançando sobre nós? Que nós não temos valor. Quando o diabo usa alguém para te rejeitar, quando ele usa alguém para te humilhar, quando ele usa alguém para te causar mal, implicitamente existe uma palavra que ele está lançando sobre a sua vida. E a palavra é: você não é importante, você não tem valor. Nós precisamos ter uma palavra, nós precisamos ter uma resposta de fé. Olha o que a palavra de Deus diz, 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Essa palavra declara que somos filhos de Deus, amados e escolhidos por Ele. Irmãos, nós precisamos ter a palavra de Deus na ponta da língua para responder às palavras que o inimigo lança contra nós. Como estão entendendo? Por trás de toda ação do maligno, por trás de todas as atitudes que tentam nos tocar, nos machucar, existe uma palavra que o diabo está lançando. Efésios
Capítulo 1, do versículo 4 ao 6. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A palavra de Deus está declarando que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Não somos um erro, não somos rejeitados, nós fomos amados e adotados por Deus. Salmo 27:10. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Esse texto declara que as pessoas podem nos abandonar, mas Deus sempre irá nos acolher. Quantos podem dizer glória a Deus? Irmãos, nós precisamos ter uma palavra na ponta da língua para rebater as palavras do inimigo, os argumentos do inimigo. Outro exemplo, quando erramos ou falhamos, o diabo implicitamente ele lança uma palavra de culpa sobre a nossa vida. Que ele diz: seu erro é imperdoável, não tem mais jeito para você. Aí a fé vem e responde. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando estamos enfrentando crises familiares, financeira, ou quando recebemos um diagnóstico de enfermidade, o diabo ele vai lançar uma palavra de medo sobre nossas vidas. Qual é a palavra? Você vai perder tudo, não vai dar certo, você vai morrer, esse é o seu fim. Mas a fé responde. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós precisamos ter uma palavra, igreja. Na ponta da língua. Agora, para você ter uma palavra, você precisa conhecer a palavra, mergulhar na palavra. Jesus está nos ensinando que na nossa vida a última palavra não é do diabo, não pode ser do diabo. Na nossa vida a última palavra é de Deus. É Ele que declara os planos dele sobre nós. É Ele que determina a nossa vida na terra. É Ele, não é o diabo. Agora sim, nós somos almejados por palavras de maldição da parte do diabo, e a gente não contrapõe, a gente não responde com a palavra de Deus. Daqui a pouco nós estamos frios, pensamos em desistir, ficamos desanimados, entramos em um quadro de dúvida. Nós precisamos ter uma palavra, irmãos, para rebater. Foi por isso que Jesus contrapõe o diabo. Ele não deixa o diabo sem uma resposta. Você não pode deixar o diabo sem uma resposta. Em uma conversa com o diabo, não deixe ele sem resposta. Responda a ele de acordo com a palavra de Deus. Responda a ele de acordo com o que Deus declara ao seu respeito. Você pode dizer glória a Deus? É isso que Jesus está nos ensinando. Agora é interessante, irmãos. Eu estava lendo 1 Samuel, capítulo 17. Quero ler com os irmãos. Olha que interessante. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Primeira Samuel, capítulo 17, versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor. Olha o que Davi fala. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Versículo 46. Hoje mesmo, diga assim, hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o do Senhor é a guerra, e Ele entregará vocês nas nossas mãos. Irmãos, me chama muita atenção essa declaração de Davi. Hoje mesmo, diga hoje mesmo.
Você sabe o que Davi está dizendo hoje mesmo? Davi está quebrando um ciclo de 40 dias de silêncio do exército de Israel. Porque por 40 dias, Golias estava no fronte de batalha, provocando o exército de Israel e blasfemando contra Deus. Quem são vocês? Me dá um homem só. Vamos fazer aqui uma luta individual. E o homem que venceu o exército será vencedor. Dá-me um homem. Vocês são maricas. Vocês são fracos. Vocês não são ninguém. Quem são vocês? O Deus que vocês servem é fraco. 40 dias, Golias falando e ninguém respondia. Aí chega Davi, no fronte de batalha. Quando ele vê Golias afrontando a Deus e ao exército de Israel, ele fala, hoje mesmo, hoje mesmo. Irmãos, Davi estava quebrando um ciclo de silêncio, que estava gerando passividade na vida do povo do exército de Israel. 40 dias de silêncio, e Davi chega e ele fala, hoje mesmo. Sabe o que é isso, irmãos? Essa é a voz da fé no campo de batalha. É a voz da fé, sabe por quê? Porque a fé, irmãos, elege o dia da batalha. A fé elege o dia do confronto. A fé não procrastina, a fé não protela, a fé fala, hoje mesmo. Porque existe uma diferença entre fé e esperança. Sabe qual é a diferença de fé e esperança? A esperança lança sempre para o amanhã. Deus vai fazer, vai acontecer. Deus vai entrar com intervenção amanhã, semana que vem, mês que vem. A esperança é importante. A esperança não é maior do que a fé. A Bíblia fala que existe amor, fé e esperança. O maior é o amor, mas não estabelece medida entre fé e esperança. A esperança é importante, tem o seu lugar, mas a esperança, irmãos, lança sempre a resolução para amanhã. A fé não, a fé fala hoje mesmo. Hoje mesmo. A fé, ela age, a fé toma uma posição, a fé, ela decide, a fé elege o dia do combate, ela elege o dia do confronto, e foi isso que Davi fez. O que Davi estava dizendo é o seguinte: ei, Golias, por 40 dias você afrontou ao meu Deus e ao exército de Israel, mas esse é o primeiro dia meu aqui nessa batalha, e vai ser o último seu, porque hoje mesmo eu vou resolver esse problema. De maneira prática, pastor, o que a fé gera na minha vida? A fé vai fazer você tomar uma decisão hoje mesmo para você resolver aquele problema que tem tempo que você disse que vai resolver e não resolve. Hoje mesmo. A fé fala, hoje mesmo. A fé vai falar assim para você, hoje mesmo eu vou vencer esse pecado. Hoje mesmo eu vou vencer esse pecado que há tantos anos eu estou enfrentando. É hoje mesmo, não é amanhã, é hoje. Hoje mesmo. Hoje mesmo eu vou perdoar aquela pessoa que me feriu. Hoje mesmo eu vou perdoar aquela pessoa que me machucou. A fé, ela elege o dia da batalha, elege o dia do confronto, não procrastina. Sabe por quê, irmãos? A gente procrastina muita coisa na nossa vida. A gente acha que está guerreando, mas estamos passivos no campo de batalha. A gente acha que estamos travando uma batalha, mas nós estamos paralisados, como o exército de Israel estava paralisado 40 dias. Davi chegou e falou, hoje mesmo. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando Davi fala, hoje mesmo, ele provocou o milagre de Deus na vida dele. Porque tem milagre que precisa ser provocado. Eu vou repetir, tem milagre que só vai acontecer na sua vida se você provocar o céu. Se você provocar o sobrenatural. Tem milagre que não vai acontecer por você esperar que ele aconteça. Tem milagre que só vai acontecer quando você declarar, hoje mesmo. Hoje. Porque tem coisa, irmãos, que não depende de Deus, depende de uma atitude sua, de um posicionamento seu. Nós precisamos parar de procrastinar
decisões, atitudes que cabem a nós. Hoje mesmo, eu vou sentar com a minha esposa, eu vou sentar com o meu esposo e eu vou resolver esse conflito no meu casamento. O diabo não vai ter mais ganho, as vozes do inimigo não prevalecerão na minha casa. Hoje mesmo, e é assim que o milagre acontece. Hoje mesmo. É isso que Davi está nos ensinando. A fé não procrastina, a fé ela age, a fé ela faz de um dia comum um dia especial. Foi isso que Davi fez. Irmãos, quem era Davi antes dele dizer hoje mesmo? Sabe quem era Davi? Um pastor de ovelha desconhecido. Mas depois que ele fala hoje mesmo, ele se torna alguém reconhecido como o futuro rei de Israel. Sabe por quê? Porque ele provocou o milagre, ele provocou o céu, ele não ficou esperando Deus fazer tudo por ele. Porque tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que é atitude sua e minha. Quantos podem dizer glória a Deus? Na semana retrasada, nós falamos sobre o leproso, em Mateus capítulo 8. Esse leproso, quando ele vê Jesus passando, ele se aproxima de Jesus e isso era algo que ele não podia fazer. Porque havia um sistema que dizia que o leproso não podia se aproximar das pessoas. Esse leproso carregava um rótulo de contaminação espiritual. Mas sabe o que ele faz? Quando ele vê Jesus, ele toma uma atitude, ele toma uma decisão, ele vai até Jesus, ele se aproxima e fala: Jesus, se quiseres, pode me curar. Jesus falou: eu quero. Seja curado, seja purificado. Sabe o que esse leproso fez? Ele provocou o milagre na vida dele. Se ele vê Jesus passando e ele não faz nada, ele continuaria leproso. Porque tem coisas que você tem que fazer hoje mesmo. Tem coisas na sua vida que você está precisando dizer hoje mesmo. Hoje mesmo. Elegeu o dia do confronto, elegeu o dia da batalha, elegeu o dia da guerra e falou: hoje eu vou resolver esse problema. Hoje eu vou resolver o problema com meu filho. Hoje eu vou resolver o problema com a minha filha. Hoje eu decido ser um pai presente. Hoje eu decido ser uma mãe presente. Hoje mesmo eu decido começar a estudar para aquele concurso que eu tanto quero passar. Hoje mesmo a fé elege o dia da batalha, do confronto. Não procrastina. E é assim, irmãos, que você provoca o milagre de Deus na sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Hoje mesmo. Irmãos, essa palavra me pegou. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Parece que é algo simples, mas no mundo espiritual foi a chave que destravou o milagre na vida de Davi. Hoje mesmo. Olha a decisão desse homem. Hoje mesmo. 40 dias de silêncio no campo de batalha. Davi ele rompe esse silêncio com essa expressão: hoje mesmo. Eu estou aqui assumindo o meu lugar, assumindo a minha postura. Irmãos, essa é a postura espiritual que Deus quer de nós. Mas pastor, e se eu falar hoje mesmo, eu tomar uma decisão e nada acontecer? Vai acontecer amanhã, depois da manhã. Mas o que eu quero ensinar a igreja nessa manhã é o seguinte: naquilo que depende de você, é hoje mesmo. Quantos podem dizer glória a Deus? Diga assim: naquilo que depende de mim, diga com mais fé, diga: naquilo que depende de mim, é hoje mesmo. É hoje mesmo. Amém? Não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje mesmo. E os resultados estarão nas mãos do Senhor. Agora ouça o que eu vou te falar. Quando o céu ouviu Davi falando, hoje mesmo, eu fico imaginando Deus olhando para a fé de Davi falando: vou ter que honrar a fé desse homem. Eu vou ter que honrar a fé desse homem. Olha a fé de Davi. Ele se posicionou contra Golias, contra o gigante, e está dizendo hoje mesmo: eu vou honrar a fé desse homem. E o milagre aconteceu. Quem sabe Deus está esperando essa posição sua, essa decisão sua, para que o milagre aconteça. Quantos podem dizer glória a Deus? Agora, não é somente a voz da fé. Não é somente a voz da fé. É a voz também da decisão. Porque Davi, irmãos, ele não falou bem assim: hoje mesmo Deus vai te derrotar. Hoje mesmo Deus vai te entregar nas minhas mãos. E ele ficou
passivo no campo de batalha. Não, ele falou hoje mesmo. E ele desce para o campo de batalha e ele vai enfrentar Golias. Porque tem crente que é assim, hoje mesmo, mas nunca toma uma decisão. Nunca desce para o campo de batalha. Não é só a voz da fé que gerou o milagre, é a voz também da decisão. Ei, jovem, ouça o que eu vou falar para vocês. A juventude é uma das fases mais importantes na vida de uma pessoa. Você tem uma oportunidade agora de declarar, hoje mesmo, descer para o campo de batalha, para que você possa semear a semente da sua vitória do amanhã. Quantas coisas eu me arrependi de não ter feito na época da minha juventude? Quem já passou por isso? Coisas que você poderia ter feito, atitudes que você poderia ter tomado e você não tomou. E que hoje você fala, se eu tivesse declarado lá atrás, hoje mesmo, de repente tudo seria diferente. Estaria vivendo outro nível de experiência com Deus. De repente, outra experiência financeira. Teria realizado os meus sonhos, os projetos que o Senhor um dia colocou no meu coração. Irmãos, hoje mesmo é isso que Davi está declarando. E é a voz da decisão também. Não basta falar hoje mesmo. Decida hoje descer para o campo de batalha. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Hoje mesmo, mas eu vou descer, vou para o campo de batalha. Eu quero passar num concurso. Então, hoje mesmo, e você vai começar a estudar. Você vai se matricular no cursinho. Você vai buscar uma forma de você estudar. Você vai buscar ter disciplina para você estudar todos os dias. Hoje mesmo. E você vai decidir. Eu estou com dificuldade com redes sociais, com sites, com conteúdos ilícitos. Hoje mesmo eu vou vencer isso. Sabe o que você vai fazer? Deleta seu Instagram. Coloca algum aplicativo que a sua esposa, o seu esposo vai te ajudar a gerenciar o que você consome. Porque não basta dizer hoje mesmo. Você tem que tomar uma decisão prática. Como estão entendendo? Tem gente que fala que crê, mas nunca desce ao campo de batalha. Davi não apenas exerceu fé, mas ele desceu ao campo de batalha. Ele foi guerrear. O que aconteceu? Davi inaugurou um novo tempo na vida dele. Isso aqui é interessante, igreja. Davi não apenas venceu uma batalha contra Golias, ele inaugurou um novo tempo na vida dele. Porque a voz da fé no campo de batalha, a voz da decisão no campo de batalha, inaugura um novo tempo de Deus na sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Davi, um pastor desconhecido, pastor de ovelhas desconhecido, passa a ser reconhecido como o futuro rei de Israel. Ele vai morar no palácio, juntamente com Saul. A fé não levou Davi apenas a vencer batalhas, mas inaugurou um novo tempo na vida dele. E a pergunta que eu faço para a gente finalizar essa mensagem é: na sua vida, de quem é a última palavra? De quem é a última palavra na sua vida? De quem é a última palavra para as crises, os conflitos que você está vivendo na sua vida? De quem é a última palavra? Para os fracassos que você experimenta? Para aquele diagnóstico médico que você recebeu? De quem é a última palavra? A última palavra, irmãos, não pode ser do diabo. A última palavra na nossa vida tem que ser de Deus. Nós precisamos ter a palavra de Deus guardada no nosso coração e na ponta da língua para contrapor ponto por ponto, mentira por mentira, palavra por palavra. Nós não podemos deixar o diabo sem uma resposta à altura de acordo com a palavra do nosso Deus. Em Gênesis, no jardim, silêncio, que trouxe morte. No deserto, Mateus capítulo 4, a palavra liberada do Senhor, que trouxe vitória para Jesus. Jesus nos ensina a vencer no campo de batalha da tentação. Como? Liberando a palavra de Deus. Liberando a palavra do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus?